Enquanto o herdeiro for menor de idade, ele nada difere de um escravo. Embora ele seja dono de tudo, ele está sujeito a administradores e guardiões, até o tempo determinado por seu pai. E aí, galera, graça e paz, que bom tê-los aqui. Vocês já se questionaram a respeito do assunto maturidade cristã? Esse assunto ele é meio engraçado e complicado, né? Porque normalmente a gente só vai parar para pensar sobre quando a gente vê alguma atitude ou a gente age de uma forma não tão madura, né? Pois é. E esse é o assunto desse vídeo. Vamos meditar junto à luz da palavra? O primeiro texto que Deus ministrou no meu coração a respeito desse assunto se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 10, dos versos 32 ao 36. Vamos ler juntos? Lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos publicamente a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam perseverar de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Esse trecho da carta deixa um elogio ao comportamento e postura dos irmãos dessa comunidade cristã, onde eles estavam passando por momentos difíceis, de aflições, perseguições e injustiça, mas mesmo assim eles se mantiveram firmes, além da exortação a continuar do jeito que eles estavam, na mesma pegada. E é aqui que está o ponto. No final do versículo 34 é explicado o porquê deles terem conseguido suportar tudo que suportaram com alegria, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Aqui foi revelada uma das chaves para alcançar a estatura do cristão maduro, a consciência da eternidade. Porque isso envolve identidade, propósito e entendimento do seu momento de vida e dos amiguinhos que te rodeiam. É como um bebê que acorda de madrugada com fome, faz aquele berreiro e acorda todo mundo da sua casa. Seus pais, os adultos da situação, vão prestar o socorro a ele. Ainda que os pais tenham que acordar cedo para trabalhar, tenham 1 milhão de responsabilidades e coisas na mente, eles não se ofendem, porque eles são os adultos da situação e eles entendem o tempo dos bebês. Eles vão alimentá-lo e vão prestar assistência e suporte até que ele volte a dormir. Esse exemplo também pode ser aplicado à nossa vida espiritual, pois todos nós já fomos bebês um dia. Mas à medida que nós vamos crescendo, se alimentando e criando consciência do reino, nós não devemos ficar tropeçando nos mesmos pontos. Além de que, nós precisamos também ter entendimento de que algumas pessoas estão ainda na fase do bebê. Um dos traços mais eminentes de imaturidade em alguém é o imediatismo. É aquele achar que tudo tem que ser resolvido na hora, que o aqui e o agora é o fim de tudo. Você já se perguntou do porquê existem guerras? Eu vou dar uma definição aqui, mas é claro que é bem rasa. É claro que envolve muitos outros fatores, mas é só para que a gente se contextualize e esteja no mesmo ponto aqui nessa conversa que a gente está tendo. Basicamente, uma guerra se inicia entre um conflito entre dois ou mais grupos a respeito de um bem maior, e onde, para a preservação desse bem maior, com base na sua ótica, se torna justificável a luta e o derramamento de sangue. O cristão imaturo é aquele que vive se ofendendo com os outros por causa de comentários, opiniões e vive arrumando confusão e picuinha com os outros. Ele vive refém da validação e da opinião dos outros e acaba sempre caindo em dilemas que, se ele fosse um crente com a identidade formada e pautado na Bíblia, ele jamais se prestaria a entrar. E por que dessas coisas? Porque o bem maior dele está aqui nessa terra. Ele ainda se enxerga como o protagonista da sua própria vida, quando não da vida dos outros, achando que tudo gira em torno dele. Ele ainda não adquiriu a holística do reino. Ele não entende que nós estamos aqui de maneira transitória para preparar o caminho para a volta do Senhor. Enquanto isso,
desfrutarmos da comunhão e relacionamento com o Senhor e com os irmãos que Ele colocou ao nosso lado. À medida que nós vamos desenvolvendo um relacionamento com Deus, pautado na sua verdade, é natural que nós venhamos desenvolver uma percepção de mundo diferente da que o mundo nos oferece, a ponto de nós começarmos a nos tornar cada vez mais inofendíveis. E tudo isso acontece pelo fato de que nós estamos desenvolvendo uma consciência da eternidade, uma identidade de filho firmada na palavra. E isso faz com que a gente entenda que aqui não é o fim de tudo, que tudo que nós temos aqui é transitório. Logo a gente começa a não fazer questão de coisas pequenas e Deus pode liberar a sua herança para nós, porque nós estamos se tornando cada vez mais maduros. Vamos ler um trecho da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, do verso 1 ao 3? O que digo é que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. O herdeiro imaturo é semelhante a um escravo. Se não alcançarmos a maturidade, Deus não irá liberar a sua herança para nós. E se isso não te pôs para pensar, eu aconselho que você leia novamente esse trecho. O desejo de Deus é que nós venhamos respeitar as estações da vida, que nós não venhamos viver de maneira precipitada e buscar viver algo que está fora do nosso momento de vida, mas que também não venhamos viver como meninos para sempre, tropeçando nos mesmos degraus e batendo sempre nas mesmas teclas. E esse pode inclusive ser o motivo de Deus ainda não ter confiado mais em suas mãos. Essa recusa em crescer pode fazer com que você fique olhando os outros correrem enquanto você ainda engatinha. Olhem essa exortação do autor da carta em Hebreus, no capítulo 5, verso 12. Pois embora, a essa altura, já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Deus tem expectativas para cada um de nós e para que nós possamos atendê-las, nós precisamos nos preparar, nos revestir da tua verdade e do teu Espírito, que justamente Ele deixou para nos ajudar e auxiliar nessa jornada. Até nisso Ele facilitou. E para encerrarmos, olha o que Jesus diz aos seus discípulos no Evangelho de João, no capítulo 15, nos versos 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. E através desse vídeo eu gostaria de fazer um convite à reflexão para você. Você tem vivido de uma forma compatível com a sua idade? Ou espiritualmente é um adulto vestido com roupas de criança? Bom, independente das conclusões que você chegar, as considerações finais do vídeo serão as mesmas para todos. Se prepare, cresça, amadureça e tome posse da herança que o Senhor já preparou para você. Amém? E agora, como é costume do canal, eu quero orar por você que assistiu esse vídeo. Papai querido, todo-poderoso, santo, santo de Israel, nós te agradecemos por esse momento de aprendizado, por esse momento onde a Tua palavra, Senhor, nos norteia como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado, Senhor, por revelar a Tua palavra, por nos exortar, corrigir e ensinar. Nosso pedido é, Senhor, que o Senhor nos conduz a essa jornada de amadurecimento para que nós possamos alcançar a estatura de homens e mulheres de Deus, maduros e aptos a manejar a Tua palavra e exercer o Teu ministério aqui na terra, Senhor. Nós queremos tomar posse da nossa herança. Que o Senhor venha, Pai amado, tratar o nosso coração das nossas infantilidades e maturidades. Dá-nos, Senhor, consciência do Teu sacrifício naquela cruz e da Tua identidade e filiação, Senhor. Dá-nos consciência, Pai amado, da eternidade, do Teu reino, Pai amado, que é eterno, regado de misericórdia e glória, Pai Todo-Poderoso. Este é o nosso pedido neste dia. Nós te agradecemos por todo o amor que nos deste
por estar cuidando de nós a cada dia. Amém. E para você que assistiu esse vídeo, eu desejo que a paz e o amor de Deus inunde o seu coração. Amém?